Enquanto Israel mobiliza dezenas de milhares de soldados para uma grande operação na cidade de Gaza, o presidente Trump emite um ultimato: devolvam todos os reféns ou enfrentem as consequências. E também Tucker Carlson descarta a Judéia e Samaria como aspas míticas e sugere que partes pertencem à Jordânia. Fique ligado. Vamos discutir os últimos desdobramentos, tanto da guerra de Israel em Gaza, quanto da guerra de informação no programa de hoje, Iniciativa Jerusalém. Bem-vindo de volta ao Minuto Jerusalém aqui na JNS Televisão. Meu nome é Josh Hastings, correspondente da JNS News. Estou aqui com Alex Tremont, Chief Executive Officer da JNS. Estamos no JNS Media Hub em Jerusalém. Alex, nos últimos dias vimos as forças de defesa de Israel atuando na cidade de Gaza. Já está em andamento. Imagens mostram as forças de defesa de Israel demolindo prédios de vários andares usados pelo Hamas para ataques contra tropas e civis israelenses. Agora vamos com tudo para a cidade de Gaza, Alex. Faz semanas desde que ouvimos que as forças de defesa de Israel entrariam na cidade de Gaza. Cidade de Gaza, a principal e mais densamente povoada da faixa, até mesmo em relação a outras áreas. Grandes questões sobre por que essa não foi a primeira cidade onde as forças de defesa de Israel entraram. Lembramos que ouvimos há quase um ano que Rafah era o último bastião. Aqui há uma cidade ainda maior que Rafah, Gaza, localizada no centro. E as forças de defesa de Israel determinando que realmente não podem eliminar completamente a infraestrutura do Hamas sem entrar na cidade de Gaza. Acredita-se que boa parte da rede de túneis é alimentada pela infraestrutura da cidade de Gaza. Então, por exemplo, ouvimos isso, vimos vídeos desses prédios sendo derrubados, prédios que tinham painéis solares por todo o telhado, e acredita-se que esses painéis solares estão fornecendo eletricidade dentro dos túneis. Vamos abordar agora a situação dos reféns. O primeiro-ministro rejeitou nesta semana as declarações do Hamas sobre estar pronto para um acordo abrangente. O primeiro-ministro afirma que isso é só mais uma manobra do Hamas, sem real interesse em libertar todos os reféns. Vamos falar sobre isso. Bem, antes de tudo, acho que precisamos esclarecer porque há muita mídia em Israel, especialmente o Times of Israel. Eles fizeram isso várias e várias vezes. Mas grande parte da mídia, muitos dos manifestantes, dizem que o Hamas está disposto a libertar todos os reféns como parte de um acordo abrangente. E Netanyahu está sabotando esse acordo abrangente, que é ele quem está impedindo o Hamas de libertar todos os reféns. Nada poderia estar mais longe da verdade e nada poderia ser mais prejudicial à posição diplomática de Israel do que continuar dizendo que Netanyahu é quem está bloqueando um acordo abrangente. Agora, o motivo pelo qual eles dizem que Netanyahu está bloqueando um acordo abrangente é porque querem que o eleitorado israelense fique irritado com Netanyahu. Eles querem que pessoas nas ruas que sejam um pouco menos, digamos, inteligentes, saiam às ruas protestando contra Netanyahu por não aceitar o acordo abrangente. Mas o Hamas não propõe um acordo abrangente. O Hamas vai manter os reféns restantes pelo máximo de tempo que puder. Não há garantias de que qualquer tipo de negociação para libertar esses reféns restantes possa acontecer nas próximas semanas, muito menos nos próximos meses. Se o Hamas puder manter esses reféns por anos, há uma grande chance de que eles façam isso, porque enquanto estiverem com os reféns, continuam sendo relevantes. Enquanto eles estiverem com os reféns, estão ditando os termos da guerra e alimentando o movimento internacional para deslegitimar Israel. Então, sabe, você vê essas manchetes dizendo que o Hamas está disposto a fazer um acordo abrangente. Na verdade, o foco está na pressão interna para levar manifestantes às ruas, não realmente em manter qualquer contato firme com a realidade dentro de Gaza. Sim, é muito triste ver as imagens das famílias dos reféns sendo abusadas desse jeito pelo grupo antigoverno. Ao mesmo tempo, há relatos de que
O enviado dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, talvez esteja conversando com Gershom Baskin, um esquerdista extremo que esteve por trás do acordo para libertar Gilad Ali, acho que em 2011, se não me engano, trocando 1.000 terroristas, libertando 1.027 de volta às ruas em troca de Gilad Shalit. Alguns desses 1.027 participaram do massacre de 7 de outubro, incluindo Gaia Sinwar, liberto por Israel. Vimos muitos desses prisioneiros libertados voltarem diretamente para atividades terroristas e israelenses morreram por causa dos soldados, por causa dos prisioneiros que foram libertados em troca de um único soldado. Agora, Gershom Baskin não é apenas o responsável, e eu não quero dizer que ele é, eu não quero colocar a culpa nele, embora ele estivesse envolvido nisso e certamente estivesse pressionando por isso. A liderança de Israel, incluindo o primeiro-ministro Netanyahu, concordou com esse acordo. Mas o fato de agora Steve Witkoff estar conversando com esse cara, Gershom Baskin, ele é um ativista de extrema esquerda. Ok, sabe, eu estava olhando hoje de manhã quando li esse relatório e vi na Axios, no Times of Israel e em outros lugares que Witkoff está conversando com Gershom Baskin. E eu só queria dar uma olhada em algumas das coisas que ele escreveu, mesmo só nesse período mais recente. Eu vi um artigo que ele escreveu há cerca de 4 meses, onde ele afirmou que Israel está cometendo crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza diariamente. Ele é alguém que tem sido dizendo que o Hamas, já dentro de um ano após 7 de outubro, estava escrevendo que o Hamas é um ator prático que mudou, não que não seja ideológico, mas por governar a faixa de Gaza, é forçado a ser mais pragmático. Então, esse é um cara que estava errado e ele continua defendendo fortemente uma solução de 2 estados até hoje, usando seus contatos com os palestinos. Então, ele sempre foi um ator ruim. Então, Witkoff está simplesmente ignorando isso para tentar chegar a um acordo. Então agora você tem que se perguntar, tipo, qual é a história? Ok, você sabe. E nós sabemos que alguém como Barak Ravid, sabe? O Axios está sempre tentando minar o governo para minar Witkoff. E, sabe, então não sabemos que tipo de contrato Witkoff e Baskin tinham. Eu não falei com Gershom Baskin. Eu não falei com Steve Witkoff. Não sei como era esse contrato. Eu não sei se Gershom Baskin era algum tipo de acompanhante em um discurso ou reunião, ou se apenas apertou a mão de Steve Witkoff, ou se Witkoff disse para ele, sabe, talvez exista outro caminho, mas nada vai sair disso. Ou se existe de fato. Se Gershom Baskin realmente atua como intermediário para o Hamas, certamente ele pode ter proposto isso. Dizer, ei, deixa-me falar com esses caras, eu já falei com eles no passado, deixa-me falar com eles de novo, mas isso seria muito decepcionante. Agora, parte dos motivos pelos quais alguém como Ravid e outros reportariam isso pode ser especificamente para deixar você, membros do governo muito irritados, e então fazer com que as pessoas liguem para Witkoff e perguntem, ei, o que está acontecendo aqui? E então criar uma situação em que o Witkoff fique irritado com o governo em Israel. Então você vê que há muita atividade diferente aqui para tentar criar uma separação e uma ruptura entre os Estados Unidos e o governo israelense. Observamos isso por meses, principalmente antes da operação de Israel e dos Estados Unidos da América contra o Irã. Então, sinto que há aqui novamente tentativas de criar algum tipo de ruptura e manchetes como essa certamente podem ser usadas ou tentadas ser usadas como um gatilho para fazer as pessoas ficarem irritadas umas com as outras. Continuando com o governo Trump, o presidente Trump na sexta-feira reforçou os comentários que fez no início da semana sobre quantos reféns vivos ainda restam em Gaza. Ele comentou que talvez sejam menos de 20. Vamos ver esse vídeo. Estamos em uma negociação muito intensa com o Hamas. Dissemos, deixem todos saírem agora e coisas melhores acontecerão para eles. Mas se vocês não deixarem todos saírem, vai ser uma situação difícil, vai ser desagradável. Essa é a minha opinião. Escolha de Israel, mas essa é a minha opinião. Eles têm que deixar todos saírem. São mais de 20, cerca de 38 pessoas mortas, jovens e bonitas. São 20 pessoas, mas acho que algumas podem ter morrido recentemente.
No início da semana, o presidente Trump disse que talvez sejam menos de 20. Repetiu isso na sexta e alertou o Hamas para devolver todos os reféns vivos restantes. Ele afirmou que a guerra poderia acabar se eles tomassem essa atitude. Ah, com certeza. Eu acho que Israel estaria disposto a encerrar essa guerra se todos os reféns fossem libertados. E você veria um caminho para o fim das hostilidades. Mas eu não vejo o Hamas libertando esses reféns. Não sei se importa se o presidente age com base em inteligência ao dizer que pode haver menos de 20 reféns. Sabemos que muitos reféns estão em perigo mortal agora. Eles estão privados de comida por longos períodos e sua situação é precária. Eles estão sendo transportados por Gaza. Recebemos relatos de que eles estão sendo levados para a cidade de Gaza caso não estivessem lá antes, porque o Hamas está basicamente usando os reféns como o escudo humano definitivo. Vimos relatos em Israel de que as forças de defesa de Israel, afirmaram que se tiverem informações de que há reféns em uma área ou prédio, eles não atiram naquele prédio porque não querem matar esses reféns. É possível que menos de 20 reféns ainda estejam em Gaza? Sim, quero dizer, não acho que o panorama geral mude se houver 15 reféns vivos ou 20 reféns vivos. Claro, é uma tragédia. Toda a situação é uma tragédia do começo ao fim. Eu não me concentraria tanto no Trump e no uso de números precisos por parte dele. Esse não tem sido o modo de agir dele. Outros presidentes e secretários de Estado costumam ser mais cuidadosos ao acertar os números. Acho que com Trump é mais sobre a direção geral. Então, se ele diz que são 18, 20 ou menos de 20 reféns, isso não importa. A ideia é o sentimento. A ideia é o quanto Trump e sua administração estão se esforçando para encontrar uma maneira de acabar com esse conflito. Sobre Gaza, talvez poucos conheçam Mahmoud Afana, mas todos lembram o que ocorreu em 7 de outubro. Esse foi o terrorista que ligou para os pais se gabando de ter assassinado 10 judeus com as próprias mãos. E nós tivemos essa conversa. Vamos mostrar um trecho dessa conversa em vídeo. Estou falando com você, Edmar Falsim. Abra meu WhatsApp e veja todos que matei com minhas próprias mãos. Seu filho matou judeus. Pai, estou usando o telefone de uma mulher judia. Matei ela e o marido. Matei 10 com minhas próprias mãos, pai. 10. Então aí está esse perverso Mahmoud Afana em 7 de outubro se gabando, um indivíduo doente e maligno. Não sei se ele está oficialmente ligado ao Hamas ou se é um dos civis que participou do massacre. Mas no fim das contas, finalmente as forças de defesa de Israel confirmaram que Afana não está mais entre nós. Eles o eliminaram em uma operação militar. Esse indivíduo maligno que se orgulhava de ter assassinado 10 judeus com as próprias mãos. Graças a Deus. Espero que ele esteja queimando no inferno, sinceramente. Acredito que ele realmente era do Hamas. Ele integrava a onda de assassinatos. Algumas pessoas entraram e saquearam. Mas eu acho que qualquer um que matou 10 pessoas com as próprias mãos e se gabou disso, especialmente no início da guerra, é um membro ativo do Hamas. O longo braço das forças de defesa de Israel seguirá perseguindo terroristas em Gaza, mesmo após quase 2 anos. Eles seguem trabalhando, as pessoas questionam a duração da guerra e a presença de terroristas na faixa de Gaza. Esse é um dos motivos. Ainda há reféns na faixa de Gaza, o que também é uma razão. O Hamas ainda está lá. Os cidadãos ainda estão lá. Sem liderança alternativa para Gaza, a guerra continuará se intensificando. Enquanto houver terroristas circulando, tomando ajuda humanitária, mantendo reféns e atacando as forças de defesa de Israel, a guerra continuará. E eu acho que precisamos nos preocupar se essa guerra pode chegar a um fim rápido. Então, mesmo que o Hamas liberte os reféns, o que eu não acredito que eles vão fazer neste momento, e mesmo que as forças de defesa de Israel anunciem sua intenção de encerrar esse conflito, e eu sei que Israel está pronto para descobrir como encerrar o conflito, especialmente se os reféns voltarem, se os reféns
Mas enquanto você tiver operativos do Hamas circulando armados dentro de Gaza, enquanto eles tiverem a capacidade de disparar foguetes ocasionalmente contra uma cidade israelense, enquanto eles tiverem a capacidade de emboscar um posto de segurança das forças de defesa de Israel na faixa de Gaza, o que você vai ter é tiroteio contínuo. Então, mesmo que as forças de defesa de Israel retirem a maioria de suas tropas de Gaza, eu não vejo um fim claro para esse conflito. Enquanto a liderança do Hamas estiver na faixa e os moradores de Gaza não tiverem sido movidos voluntariamente ou não para outra parte do mundo. Hoje cedo, o Hamas lançou 2 foguetes em Netivot. Um foi interceptado. Outro caiu em uma área aberta e, na verdade, esta última sexta-feira marcou o 70º dia da guerra em Gaza. O Hamas, ciente dos 700 dias passados, divulgou novo vídeo de propaganda mostrando os reféns Guy Gilboa Dalal e Alon Ohel, ambos de 24 anos, dirigindo em Gaza. Então, o Hamas continua com a propaganda tentando entrar na mente do público israelense. Agora, veja, eles estão movimentando os reféns, seja dentro da cidade de Gaza ou de fora da cidade de Gaza para dentro da cidade de Gaza. E a mensagem por trás disso é que as forças de defesa de Israel estão colocando a vida dos reféns em perigo ao entrarem na cidade de Gaza. Pelo que eu entendi, Alon Ohel e Guy Gilboa, eles não se viam há muito tempo. E agora, de repente, eles juntam esses 2 reféns para criar um momento emocional, permitindo ou encenando, seja juntando-os ou literalmente dizendo o que eles devem falar de uma forma para gerar emoções ilícitas para as famílias dos reféns através do próprio refém. E uma das famílias optou por não permitir que o vídeo do filho fosse divulgado, apenas uma foto e alguns segundos de outro vídeo foram liberados. Vimos que a família de Gilboa Dalal divulgou um clipe de 28 segundos no qual Alon Ohel não apareceu porque a família Ohel não quis esses vídeos. Mas você ouve famílias dizendo que seus filhos, os membros da família deles estão irreconhecíveis. E novamente, devido às condições horríveis, um deles disse: "Não acredito que ainda estou vivo." Então, este é o jogo de propaganda psicológica. Falamos disso desde o início. E você sabe, Hamas, eles estão jogando com dinheiro da casa agora. Então, eles conseguem fazer praticamente o que quiserem para provocar emoções no público israelense, manter a população israelense como refém e apenas assistir enquanto o restante da comunidade internacional continua tentando deslegitimar Israel à medida que a guerra avança. Discutimos bastante a cooperação entre o governo Trump e Israel nos últimos 2 anos, principalmente após Trump assumir oficialmente no último ano. Vamos falar sobre a importância da chegada do comandante do Comando Central dos Estados Unidos da América, o Comando Central dos Estados Unidos da América a Israel nos últimos dias, visitando o almirante Brad Cooper, que se encontrou com o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, o tenente-general Eyal Zamir. Qual o significado, na sua opinião, dos Estados Unidos da América enviarem o chefe do United States Central Command a Israel neste momento da guerra? Temos um novo chefe no United States Central Command, e por isso você quer garantir que haja uma boa transição. Israel não costumava fazer parte do United States Central Command. O United States Central Command é como o ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos da América que lida especificamente com o Oriente Médio. Israel costumava fazer parte do ramo europeu. Isso era mais complicado para Israel, pois os europeus enfrentam ameaças diferentes e não queriam o envolvimento militar de Israel. O United States Central Command entende de forma inerente quais são as ameaças ao redor do Oriente Médio. O United States Central Command e Kahila, que esteve aqui antes como chefe do United States Central Command, foi muito, muito útil especificamente em relação à operação de Israel no Irã. Por isso, Israel espera que a cooperação com os Estados Unidos da América e o United States Central Command siga sob comando de Brad Cooper.
Portanto, se alguém quiser saber se os Estados Unidos apoiam a incursão de Israel nesta fase em Gaza City, o fato de o chefe do United States Central Command estar vindo a Israel justamente quando essa operação está em andamento e se encontrando com al-Zamir nesse momento é uma forte indicação de que os Estados Unidos apoiam a incursão de Israel em Gaza City. Isso é um sinal muito positivo que deve ser compreendido tanto pelos inimigos de Israel quanto pelos inimigos diplomáticos de Israel na Europa Ocidental. Os Estados Unidos estão com Israel, continuam apoiando Israel, e espero que vejamos uma transição tranquila para o almirante Brad Cooper, que agora é o chefe do United States Central Command. Vamos mudar de assunto. O tema agora é a soberania israelense, total ou parcial, sobre a Judéia e Samaria. Você teve o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, esta semana apresentando um novo plano no qual Israel declararia soberania sobre 82% da Judéia e Samaria, especialmente visando todas as áreas abertas. Muitos não percebem o tamanho da Judéia e Samaria. As comunidades judaicas ocupam só 3 a 4% da região. Depois há os principais centros populacionais árabes, as 6 maiores cidades. Então, Smotra diz que Israel deveria colocar esse plano em prática, soberania sobre 82%, focando nessas áreas. Ao mesmo tempo, Smotra está dizendo que se a autoridade palestina continuar no caminho do terrorismo, assim como o Hamas em Gaza, Israel tem a capacidade de eliminar a autoridade palestina também. Bem, certamente a autoridade palestina tem sido um incitador de terror, um financiador de terror. E não só isso, eles têm sido corruptos. A maioria dos palestinos realmente não gosta da autoridade palestina. Já falamos sobre isso várias vezes. Se houvesse eleições na autoridade palestina, seja lá o que isso signifique exatamente, a maioria das pessoas não votaria na autoridade palestina porque entende que Mahmoud Abbas e seus capangas são uma organização corrupta que tira uma parte de todos os fundos que entram, seja por meio de comércio, negócios ou ajuda internacional para a Judéia e Samaria, o que é conhecido como Cisjordânia. E por isso você vê um impulso maior em direção à soberania, já que a maioria dos israelenses agora reconhece que a criação de um Estado palestino não pode trazer paz, certo? A fórmula original, como era chamada mesmo, era chamada de terra por paz. Muitos diziam que é possível oferecer terra, mas nunca obter paz em troca. Acho que agora, até quem apoiava a fórmula de terra por paz, mesmo de forma aspiracional, reconhece que isso não é mais possível. Não vai haver paz em troca de nenhuma quantidade de terra. Agora, né, os europeus, Emmanuel Macron, outros, e eu diria até membros da esquerda, ainda querem e estão pressionando por uma solução de 2 estados. Eles não veem nenhuma alternativa. Então, basicamente, você tem 3 opções aqui. Você pode dizer, ok, vamos te dar a terra mesmo sem receber a paz. Nós vamos, de alguma forma, reconhecer um grande Estado palestino, sabe, em qualquer parte do território. No passado, as ofertas alcançaram até 96% da Judéia e Samaria para criar um Estado palestino. Se judeus podem viver lá ou não, são cerca de 400 mil judeus nessas áreas. Alguns defendem um mapa que permita aos judeus ficarem onde estão, sem remoções, como em Gaza. Outros querem dizer, ok, você quer viver lá? Nós vamos dar um jeito. Outros falam, vamos tirá-los dali. Mas, de qualquer forma, a opção número 1 é encontrar uma fórmula para sair de Dodge, mesmo que esse seja o seu lar bíblico, e facilitar a criação de um Estado palestino, que seria a recompensa máxima pelo ataque terrorista de 7 de outubro. Sabemos que, embora o ataque tenha sido feito por habitantes de Gaza, as forças de defesa de Israel atuam intensamente na Judéia e Samaria desde 7 de outubro devido ao aumento do terrorismo. E a maioria dos palestinos na Judéia e Samaria apoiou o 7 de outubro e seguem apoiando o 7 de outubro. Essa seria a primeira opção. A opção número 2 é para algum grau de soberania israelense, que pode ser uma soberania completa. E o que Smotrich está propondo aqui é uma soberania quase completa.
Basicamente, controlar toda a massa de terra, mas os centros populacionais são altamente concentrados e os palestinos vivem em bolsões muito densos na Judéia, Samaria e Gaza. Não porque Israel os obriga a viver em bolsões densos, mas porque preferem naturalmente morar em áreas muito povoadas e não se incomodam com isso. Se o espaço é pequeno, colocam o máximo de pessoas nele. Então, Smotrich dizendo, ei, vamos deixar algum grau de autonomia. Conversei neste fim de semana com o Michael Oren, ex-embaixador dos Estados Unidos da América, que escreveu recentemente em seu Substack Clarity sobre a soberania israelense, exceto por algumas áreas independentes chamadas de cantões. Ok, não são exatamente emirados, mas tipo, ok, vamos dar a vocês essas pequenas zonas autônomas. Bezalel Smotrich fala sobre isso. A terceira opção é manter o status quo, certo? E eu acho que soberania parcial não é necessariamente um bom plano. Agora, essa ideia que Smotrich está dizendo é mais do que soberania parcial. Ele basicamente está dizendo, vamos controlar a esmagadora maioria de toda a terra, mas vamos decidir o que fazer com as cidades altamente concentradas um pouco mais tarde. Ainda vamos permitir que se autogovernem, e Smotrich sugere que, inicialmente, a autoridade palestina pode governá-las todas. O que Michael Oren, o professor Mordechai Kedar e outros falam é sobre permitir que líderes árabes locais, basicamente prefeitos, governem essas áreas. E eu acho que isso é algo que Israel também deveria considerar em Gaza. Não deixe nenhuma autoridade centralizada assumir o controle. Divida a faixa de Gaza em grupos menores e permita que bons prefeitos, chefes de clãs e outros liderem, como Israel já vem trabalhando com o clã Abu Shabab em Paras Rafaq e no sul de Gaza e outros clãs que podem governar partes do território sob a soberania israelense predominante ao redor. Outro ponto interessante do plano de Smotrich é que ele foi colocado no papel timbrado do Ministério da Defesa. Ele é ministro da Defesa, então foi lá e fez isso. Um vice-ministro. Vice-ministro, mas, ao mesmo tempo, Israel assinou os Acordos de Abraão com os Emirados Árabes Unidos no primeiro mandato de Trump. Publicamente, eles se opuseram a Israel aplicar soberania a qualquer área. A questão é, isso é só da boca para fora? Já vimos a Arábia Saudita no passado também criticar a possível soberania, dizendo que não vão para a normalização com Israel se, de fato, eles levarem adiante qualquer tipo de plano. Os Emirados Árabes Unidos estão apenas mantendo as aparências ou é uma ameaça real? Pelo que entendi, na quinta-feira, o primeiro-ministro Netanyahu deveria ter incluído a soberania na pauta do gabinete, mas retiraram isso, talvez por receio de que os Emirados Árabes Unidos realmente ameacem sair dos Acordos de Abraão. Eu acho que não é só da boca para fora, há uma ameaça aqui. E vamos lembrar, vamos voltar e olhar a cronologia dos eventos. Acho que falamos sobre isso recentemente no programa, que o primeiro-ministro, no terceiro ciclo eleitoral, basicamente prometeu que iria declarar a soberania israelense no Vale do Jordão, que é uma grande porção de terra, principalmente em Samaria, que também toca o deserto da Judéia, tudo ao longo da fronteira de Israel com a Jordânia, e isso basicamente apertaria as áreas palestinas. Agora, o Vale do Jordão não é uma área altamente populosa, então não estamos falando de tomar essas cidades autônomas que Smotrich provavelmente ficaria fora do acordo. Tomar uma faixa de terra protegeria Israel da Jordânia e impediria o contrabando para a autoridade palestina, uma ameaça constante. Lembramos que a soberania israelense sobre partes dessas áreas fez parte do chamado Plano Trump para a paz, a visão de paz para a prosperidade. Lembramos que houve uma coletiva de imprensa entre o presidente e o primeiro-ministro. Eles falaram sobre o plano de paz para a prosperidade. Ele falava sobre 15 áreas judaicas independentes dentro de uma área palestina maior, bem menor que toda a Judéia e Samaria. E Israel queria aplicar sua soberania sobre o Vale do Jordão. E, aparentemente, isso irritou Jared Kushner. Isso irritou potencialmente o presidente. Isso também irritou esses países dos Acordos de Abraão, incluindo os Emirados Árabes Unidos. E então o primeiro-ministro ficou em um dilema. Eu prometi isso ao público.
Quero que votem em mim pela aplicação da soberania, mas agora ele enfrenta um problema internacional e diplomático. Então, o que eles fizeram foi que, de alguma forma, eles acabaram voltando atrás na soberania sobre essas áreas ao assinar os Acordos de Abraão, basicamente concordando publicamente em suspender temporariamente a aplicação da soberania sobre partes da Judéia e Samaria para que pudessem avançar e assinar esses acordos. E realmente foi uma jogada perigosa, porque o que aconteceu é que Israel basicamente vinculou sua soberania sobre áreas que são sua terra natal bíblica, Judéia e Samaria, a esses acordos de normalização com nações árabes distantes. E esses acordos, os acordos de Abraão, e agora, na próxima semana, vai ser o aniversário de 5 anos da assinatura do Acordo de Abraão. Tudo isso aconteceu em 2020. Foi colocar nossa soberania junto com a normalização, quando, na verdade, a normalização era para ser sobre os Emirados e o Bahrein querendo fazer negócios com Israel, independentemente do tamanho dessas fronteiras, e, na verdade, não tinha nada a ver com as relações de Israel com a autoridade palestina. Essa era a beleza dos acordos de Abraão. Eles contornaram toda a questão israelo-palestina. Mas porque Israel fez isso, agora os Emirados e o Bahrein sentem que a normalização deles estava, pelo menos em parte, condicionada à soberania. E embora Israel não tenha concordado em retirar formal e permanentemente a soberania da mesa, eles concordaram apenas em suspendê-la. Bem, agora chegamos a um ponto em que vemos que não pode haver um Estado palestino e é hora de retirar a suspensão. Já se passaram 5 anos, interrompemos por um tempo e agora é hora de avançar com a soberania. Claro, os Emirados Árabes Unidos estão ameaçando. Eles acreditam que, como influenciaram a suspensão da soberania antes, talvez consigam que Israel faça isso de novo. Israel fez uma jogada arriscada há 5 anos que agora retorna para a Rússia. E vamos ver se Israel quer ameaçar o acordo com os Emirados. Quanto isso vale em comparação com quanto vale aplicar soberania sobre Judéia e Samaria? Outra questão. Após Israel suspender isso há 5 anos, qual é a posição do governo Trump atualmente? E houve diferentes rumores de que eles eram contra Israel aplicar soberania neste momento. Mas, nos últimos dias, você teve o embaixador em Israel, Mike Huckabee, negando que os Estados Unidos da América tenham pedido a Israel, pelo menos recentemente, para não aplicar a soberania. Ele disse, eu disse repetidamente que os Estados Unidos da América respeitam Israel como um Estado soberano e não vão dizer a Israel o que fazer. Isso foi relatado na mídia israelense. Então Huckabee está dizendo isso e, novamente, estou presumindo que ele não está simplesmente dizendo coisas sem consultar o presidente. Huckabee disse que nunca pediu a Israel para adiar a soberania. Bem, se você observar algumas ações dos Estados Unidos, como mencionamos no programa passado, eles revogaram vistos para palestinos irem à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e têm tomado mais medidas contra a autoridade palestina. A administração Trump considera que os palestinos não são parceiros de paz para Israel nem aliados reais dos Estados Unidos. Esta é uma grande diferença desta administração em relação às anteriores. Outras administrações basicamente diziam, sim, Israel é um aliado dos Estados Unidos e os palestinos também são aliados dos Estados Unidos. A administração Trump olha para os palestinos e diz, o que diabos esses caras estão nos oferecendo? Eles não nos oferecem nada como aliados. Eles estão importunando, atacando, incitando contra o nosso aliado Israel, desestabilizando o Oriente Médio. E por isso eles não vão avançar em direção à soberania palestina na Judéia e Samaria. E vemos que eles estão tentando bloquear os esforços franceses e de outros países para fortalecer ou reconhecer a soberania palestina. Isso significa que os Estados Unidos, então, darão esse próximo passo lógico e dirão, bem, se a autoridade palestina não vai ser soberana sobre a área, então vamos deixar Israel ser soberano sobre a área. Sabe, é por isso que estamos falando sobre essas 3 opções.
basicamente, ou é soberania palestina, soberania israelense ou status quo, sabe? Sempre houve, na ausência de uma solução melhor, o desejo de empurrar com a barriga e manter o status quo. Quero dizer, essa foi realmente a estratégia de Netanyahu por muito tempo, manter o status quo enquanto ficava cada vez mais forte. Mas eu acho que o 7 de outubro foi o gatilho para todo mundo reconhecer que o status quo não pode durar mais. Parece natural que, se Israel não vai permitir a facilitação da criação de um Estado palestino na Judéia e Samaria, então alguém tem que ser responsável por esse território. Você precisa deixar de ser chamado de ocupante militar pela comunidade internacional. E a maneira de fazer isso é finalmente aplicar a soberania. E quando estamos falando dessas áreas, essas são as áreas que são a pátria bíblica. Todos os lugares onde aconteceram as histórias de Abraão, Isaac, Jacó e as histórias do rei Davi, essas são as áreas conhecidas pela comunidade internacional como Cisjordânia, mas que nós conhecemos como Judéia e Samaria. Infelizmente, Israel vem adiando essa questão há 58 anos desde a Guerra dos 6 Dias. Talvez o 7 de outubro tenha mudado isso. Quero falar sobre os que odeiam Israel e afirmam, e eu já vi isso muitas vezes nas redes sociais, que o Hamas só existe em Gaza. Eles dizem no ex-Twitter: por que Israel continua entrando nessas comunidades na Judéia e Samaria? Por que perturbam os árabes à noite enquanto dormem? Bem, para quem não sabe, o Hamas está presente na Judéia, Samaria e especialmente em Hebrom. Agora vamos para a próxima história. Um plano para assassinar o ministro da Segurança Nacional Itamar Ben-Gvir foi frustrado. Havia uma célula terrorista do Hamas na região de Hebrom, planejando usar algum tipo de drone. Ataque vários drones para realizar um ataque direcionado a um ministro do governo israelense, Itamar Ben-Gvir. Graças a Deus, uma operação conjunta das Forças de Defesa de Israel e do Shin Bet impediu que isso ocorresse. Então, primeiro, o Hamas existe na Judéia e Samaria. Segundo, aqui está a prova. Frustramos um plano do Hamas para matar um ministro do governo. Sim, o Hamas é muito ativo na Judéia e Samaria. Além disso, provavelmente é mais popular do que a autoridade palestina. E as forças de defesa de Israel têm sido muito ativas no que chamamos, você sabe, de cortar a grama na Judéia e Samaria, usando inteligência, identificando planos, não apenas contra líderes israelenses, mas também contra civis israelenses, planos terroristas, a formação e atividade de entidades terroristas. As forças de defesa de Israel entram e fazem incursões. E eles eliminam isso. E essa é a vantagem da soberania israelense sobre essas áreas, em comparação com a situação que tínhamos em Gaza, onde as forças de defesa de Israel nunca podiam simplesmente entrar, a menos que um grande ataque terrorista ou disparo de foguetes já tivesse começado. Então você quer ser capaz de usar a inteligência e conseguir entrar lá para prevenir que ataques terroristas aconteçam. Agora, os Houthis seguem lançando mísseis balísticos e drones contra Israel. Acho que foi no programa passado, durante a gravação, que recebi o alarme no celular enquanto nos preparávamos para ir aos abrigos. O ministro da Defesa, Israel Katz, ameaçou os Houthis usando uma referência bíblica, dizendo que iria liberar todas as 10 pragas sobre os Houthis se continuassem a atacar o Estado de Israel. Pragas de escuridão, praga dos primogênitos. Ele afirmou: vamos completar todas as 10 pragas, no Twitter ameaçando os Houthis e pedindo que parem de lançar mísseis balísticos e drones contra Israel. Eles continuam fazendo isso quase dia sim, dia não. Vamos ver se o ministro da Defesa realmente vai cumprir essa ameaça. Sabe, ao longo do tempo, vimos Israel agir de maneira muito significativa. Quero dizer, o mais recente foi o ataque quando eles tinham, sabe, quase toda a liderança sênior dos Houthis em uma reunião e eles eliminaram todos, inclusive o primeiro-ministro dos Houthis e outros. E eles destruíram o aeroporto em Sana, né, além da infraestrutura de petróleo, infraestrutura portuária e redes de energia. Eles atingiram centros de poder lá. Então Israel tem muitas capacidades. Mas, quando falamos sobre guerra assimétrica, os Houthis têm mísseis balísticos e lançadores móveis, certo? Então, enquanto você tiver alguém que saiba como disparar um míssil balístico, não precisa ser alguém de alto escalão,
um gênio estratégico, certo? Se alguém tem acesso a um míssil balístico, pode ser um terrorista Houthi de baixo escalão e você tem um lançador móvel. O que eles estão fazendo é mover essas coisas de um lado para o outro, colocam as coordenadas e disparam contra Israel, lançam um ou dois de cada vez e então ficam em silêncio e movem o lançador. E Israel, neste momento, pelo que podemos ver, não está vigiando o território como fazia, digamos, contra o Irã durante aqueles 12 dias em que havia aviões no céu o tempo todo. E assim que um míssil balístico ou uma rajada de mísseis balísticos era lançada, Israel destruía os lançadores móveis. E eles disseram que, durante aquela operação de 12 dias, Israel destruiu algo em torno de 80% dos lançadores de mísseis. Então, sabe, o Irã basicamente era dissuadido de usar mais lançadores toda vez que disparava. Seria o fim da capacidade deles de disparar e basicamente criou um gargalo onde mesmo que o Irã tivesse os mísseis balísticos, eles não tinham a capacidade de lançá-los. Então, os Houthis basicamente conseguem se safar quando disparam uma ou duas dessas coisas. Então, mesmo que Israel ataque infraestrutura importante e a liderança máxima dos Houthis no Iêmen, enquanto os Houthis puderem se movimentar e lançar mísseis balísticos, você sabe, para atingir Israel, eles vão continuar fazendo isso. Sim, o líder supremo deles ainda está vivo, assim como o ministro da Defesa. Ouvi que talvez eles iam para a reunião onde o primeiro-ministro e outros ministros foram mortos, mas sobreviveram ao ataque. Temos tempo para mais um último assunto aqui. Houve uma entrevista ontem conduzida por Tucker Carlson, que certamente não é fã do Estado de Israel nem do povo judeu. Ele conversou com um porta-voz do Departamento de Estado, um denunciante, se assim posso dizer, se estou pronunciando corretamente o nome dele, Shahed Goreshi, que culpa o enteado de Mark Levin, um amigo nosso, David Milstein, por tê-lo feito ser demitido do Departamento de Estado porque ele não concordava com as opiniões do governo sobre o Estado de Israel. Carlson também afirmou que o Hamas parece mais uma organização política do que um grupo jihadista. Também disse que Judeia e Samaria eram míticas. Vamos assistir a esse vídeo. Não é plausível afirmar que uma família cristã pertence ao Hamas. Ok, então me diga, você não pode afirmar que eles fazem parte do Hamas enquanto ao mesmo tempo afirma que o Hamas é um grupo de jihadistas. Eles são extremistas islâmicos, como eles também afirmam o tempo todo, o que, aliás, eu nem sei se é verdade. Eles dizem ser a Al-Qaeda, mas parecem uma organização política. Judeia e Samaria são como distritos administrativos. Não, não é. Eles são prefeitos de Samaria. Não, não existe. E não existe nenhum lugar chamado Judeia e Samaria. Não. As autoridades civis não reconhecem Judeia ou Samaria, pois são termos bíblicos. Eles mencionam regiões citadas no Antigo Testamento pelos cristãos. E o objetivo é lembrar a todos que essa terra foi prometida por Deus ao povo judeu, ao povo hebreu, e que qualquer um que tenha vivido lá posteriormente, nos últimos 3.000 anos, não tem direito a ela. Esse é o ponto. Mas do ponto de vista do governo, Judeia e Samaria não são lugares reais, no sentido de que não são reconhecidos. Eles não são reconhecidos. Eles não são províncias. E eles têm fronteiras claramente definidas? Pelo que entendo, não. Eles não têm. Isso aumentaria para você. Mais tomadas de terras. Então aí estão esses comentários. O Departamento de Estado respondeu imediatamente, dizendo que esse ex-membro do Departamento de Estado era um contratado que estava ativamente tentando sabotar a agenda do presidente, agora difamando os servidores públicos, também difamando o embaixador Mike Huckabee, David Milstein, dizendo que ele foi demitido por nenhum outro motivo além de não estar fazendo o seu trabalho. É totalmente falso que Milstein, Mark Levin, o embaixador Huckabee ou qualquer um deles tenham causado sua demissão. Sim, com certeza. Tem muita coisa errada nessa entrevista. Sabe, primeiro, né, o Tucker Carlson costumava ser conhecido por fazer muita pesquisa, sabe, antes de entrar nas entrevistas dele. E aqui se ficou muito claro pela entrevista, especialmente quando ele estava falando sobre Judeia e Samaria, Cisjordânia, que ele não fazia ideia do que estava falando. Além disso, Shahed Goreshi não sabia do que falavam, pois isso foi repetido várias vezes na entrevista.
Tipo, e o Tucker diz, existem mesmo fronteiras da Judéia e Samaria? Isso existe? Sabe, é isso. E Goresh dizendo, não, isso não existe. Na verdade, isso é uma região. Ele perguntou, Goresh diz se há algum líder na Judéia e Samaria como prefeito ou governador. Ele disse, não, não existe isso. E aí Tucker Carlson continua e pergunta, e parte da Cisjordânia, isso não fica até na Jordânia? Então estamos falando de terras jordanianas? E Goresh responde, sim, e tudo isso é pura besteira. Tipo, está errado em todos os níveis. Quero dizer, Judéia e Samaria são regiões, certo? Você pode desenhá-las no mapa, pois tem fronteiras claras. Samaria fica ao norte e Judéia ao sul da Cisjordânia, havendo separação entre elas. Agora, a área foi chamada de Cisjordânia pelos jordanianos quando eles ocuparam ilegalmente essa região após a Guerra da Independência em 1948. Eles tomaram essa área, chamaram de Cisjordânia do Rio Jordão e a ocuparam ilegalmente. E os únicos 2 países no mundo que reconheceram a ocupação ilegal da Jordânia nesse território foram o Paquistão e a Grã-Bretanha. É irônico que a Grã-Bretanha, responsável por facilitar a criação de um Estado judeu, tenha agido dessa forma. Agora, em 1967, Israel libertou aquele território do controle jordaniano e devolveu os nomes bíblicos àquelas terras, Judéia e Samaria. Hoje, o governo israelense não se refere àquela terra como Cisjordânia. Em Israel não há nenhum território que seja chamado de Cisjordânia. Isso é uma invenção internacional jordaniana, certo? Agora, até mesmo os Estados Unidos e o senador Tom Cotton, entre outros, apresentaram uma legislação que basicamente tornaria ilegal se referir àquela terra como Cisjordânia. Essa legislação ainda não foi aprovada. O ato de reconhecimento da Judéia e Samaria é um projeto que propõe aos Estados Unidos da América usarem os nomes judaicos originais, Judéia e Samaria, em vez de Cisjordânia. Agora, a comunidade internacional não quer que você chame aquela área de Judéia e Samaria. Eles não querem que você saiba que os bons samaritanos vivem em Samaria, certo? Como se as pessoas boas vivessem em Samaria ou que os judeus recebem esse nome por serem originários da Judéia. Recentemente vi um meme estranho que dizia que os judeus devem possuir essa área se ela é chamada de banco, né? Então é isso. Então, a Cisjordânia... Mas, ok, primeiro de tudo, eles nem sabem do que estão falando. Estão fingindo que sabem. E você teve Tucker Carlson respondendo, dizendo, sabe, isso é uma loucura do caramba. E esse é o primeiro ponto. Segundo, você tem esse cara, Goresh. Ele era um assessor de imprensa, certo? Ele era alguém que trabalhava para um porta-voz, nem sequer era um assessor de imprensa sênior. E o trabalho dele era comunicar as declarações à imprensa que os chefes dele queriam comunicar. E ele estava tentando minar isso para tentar minar as políticas do Departamento de Estado e mudar esses pontos de discussão. Ele foi demitido por isso. E agora esse ataque, especificamente um pouco diferente de Huckabee, o embaixador, mas mais importante, né, o foco maior vai para o assessor de Mike Huckabee, David Milstein. Né? Agora David Milstein é nosso amigo, então só para ser totalmente transparente, e você tem que se levantar e defender seus amigos. Ele é muito eficiente, oficial de políticas, assessor. Quando o conheci, ele trabalhava para o senador Ted Cruz. Ele foi assessor especial por 4 anos de David Friedman quando ele era embaixador em Israel. Depois disso, ele trabalhou para Ron DeSantis na Flórida. Ele foi o assessor especial de Friedman. E então, quando Mike Huckabee foi nomeado embaixador, ele foi nomeado conselheiro sênior do embaixador Huckabee. Por quê? Porque ele é incrivelmente experiente e ele entende. Ele trabalhou de perto com Mike Pompeo, ele entende Marco Rubio e o que ele quer que suas políticas sejam, e ele ajuda a implementar essas políticas. Ele é um operador muito, muito eficaz e alguém que se importa profundamente com os interesses dos Estados Unidos acima de tudo, enquanto também entende como fortalecer essa relação entre os Estados Unidos e o Estado de Israel. Mas
Por que Tucker Carlson está indo atrás de David Milstein e por que ele está usando alguém como Chad Guresh para atacar David Milstein? Porque, como Tucker Carlson tentou insinuar, David Milstein é enteado de Mark Levin e tem havido uma briga muito pública acontecendo entre eles. Tucker Carlson e Mark Levin. Você sabe, Mark Levin chamando ele de Tucker Carlson? Sim, você sabe, por causa dele receber dinheiro dos cataris para a sua rede de notícias. Mas nós vimos Tucker Carlson atacando Mark Levin. Ele também aumentou muitos ataques contra Israel. Ele falou nessa entrevista que não há apenas muçulmanos em Gaza, mas também cristãos em Gaza. Há cerca de 1.000 cristãos em Gaza. Em uma população de 2 milhões, Gaza tinha cerca de 3.000 cristãos há 15 anos. Então, os cristãos estão sendo expulsos de todas as áreas da autoridade palestina? Ele trouxe um pastor que estava liderando o que é chamado de Cristo no Checkpoint. Antes dos anos 1990, Belém tinha mais de 80% de cristãos. Hoje, só de 10 a 15% são cristãos, pois não é seguro para eles lá. Por quê? Por causa de os judeus não permitirem que eles rezem? Não, porque os muçulmanos intimidam. Você sabe, né? Lembre-se que Yasser Arafat teve pessoas que tomaram a Igreja da Natividade em Belém por 40 dias. Até 2008. Fizeram reféns na Igreja da Natividade. Ok, nós poderíamos conversar com Daron Spillman, que apresenta o True East aqui, que foi um dos porta-vozes das Forças de Defesa de Israel que estava lá, lidando com aquela crise. Mas, sabe, essa entrevista, na verdade, foi feita só para atacar David Milstein. Tenho que dizer, acho que David faz um trabalho incrível pelos Estados Unidos, pelo embaixador Huckabee, fez um trabalho incrível para David Friedman. E foi parte desse trabalho que, na verdade, resultou na assinatura dos Acordos de Abraão e em políticas incríveis como a mudança da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, o reconhecimento da soberania israelense nas colinas de Golã e também o que, como Pompeu fez, chamado de Doutrina Pompeu, o nome da Doutrina Pompeu, onde os Estados Unidos disseram que não consideram inerentemente ilegal o chamado assentamento ou a vida israelense na Judéia e Samaria. Acho que precisamos ligar para nossos amigos do grupo e nomear Tucker Carlson e esse cara, Chad Guresh, como canalhas da semana, se já não fizeram isso antes. Carlson saiu do controle. Enfim, esse é todo o tempo que temos para o Minuto de Jerusalém desta semana. Agradeço ao pessoal dos bastidores, Zach Sickerman, Yuri Zveretsky, Ryan Lifshitz e Esther Eden. E como sempre, eu quero agradecer nosso co-apresentador, Chief Executive Officer da JNS, Alex Treman. Sou Josh Hasten. Acompanhe nossa programação incrível. Mencionamos outros programas como o Quad e o que tá... A True East produz muitos programas bons. Eu acho que tem 13 programas aqui toda semana. Veja que temos crescido. Investimos no estúdio. E, claro, somos uma organização de notícias sem fins lucrativos apoiada por leitores e espectadores. Se você apoia nosso trabalho, saiba que não recebemos fundos do Qatar como Rafa Katarsin. Você sabe, nós dependemos de doações dos nossos leitores e espectadores. Então, ou você clica no Super Thanks, né, se torna um membro assinante no YouTube, ou melhor ainda, vai até jns.org e clica no botão de doação. Recebemos tanto pequenas quanto grandes doações de várias pessoas. Cada programa e dia de operação aqui custa caro. Então, com o seu apoio, vamos conseguir continuar expandindo, cobrindo e fazendo todo o bom trabalho que estamos fazendo em um ambiente de mídia muito, muito difícil e tendencioso. Com certeza. Então esse é o JNS Televisão, com toda a programação incrível. JNS.org, faça sua doação hoje. Confira as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e mundo judaico. Tenha uma ótima semana. Até semana que vem, se Deus quiser, no Jerusalém Minute da JNS Televisão.